Durante muito tempo, por mais que o dinheiro entrasse na minha vida, ele simplesmente sumia. Era como se eu estivesse tentando segurar água com as mãos abertas. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava e mais rápido ele ia embora. E às vezes eu fazia planos, o mês que vem vai sobrar. E aí chegava o mês que vem, novamente o dinheiro desaparecia. E entre diversas perguntas em o porquê que o dinheiro não fica, por que eu gasto tanto, por que simplesmente não consigo guardar dinheiro, eu comecei a buscar respostas. E foi nesse processo que eu comecei a entender a dinâmica do dinheiro, que não é somente sobre quanto você ganha, sobre quanto você gasta, mas sobre tudo aquilo que você pensa sobre o dinheiro. Crenças enraizadas, sentimento profundo de não merecimento, medo de não se sentir pertencente à sua família. Tudo isso está relacionado à sua dinâmica com o dinheiro. Então, sem perceber, você expulsa o dinheiro da sua vida. E tudo isso você faz com pequenas atitudes diárias. Às vezes você pensa que esse dinheiro vai sobrar para o mês que vem você guardar. E de repente você simplesmente tem um ataque emocional e gasta esse dinheiro com coisas supérfluas, apenas disparos de dopamina barata, aquela alegria instantânea que logo vai embora e ainda, como consequência, deixa uma dor emocional e um buraco financeiro na sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você a minha trajetória com o dinheiro, os erros, os aprendizados, os livros que me ajudaram nessa jornada e principalmente a importância de curar a nossa relação com o dinheiro antes de formular qualquer planilha que a gente pense que vai ser a solução para o nosso futuro. Então bora lá, rainha, vamos organizar mais um pilar da nossa vida. Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo desse canal. Aqui quem fala é Juliana Neves. Conto um pouco da minha trajetória nesse canal, trago assuntos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. E hoje já vamos começar com um assunto bem polêmico. Quem aí fez todo o planejamento financeiro, tinha certeza que ia sobrar dinheiro esse mês para um investimento, para guardar para um futuro, e do nada, esse dinheiro simplesmente sumiu. Chegou ao final do mês sem R$1 na conta. Mais uma vez, frustração, medo, culpa, tudo isso acompanha o nosso estado financeiro. Afinal de contas, ninguém gosta de estar sempre no vermelho. Só que dentro dessa dinâmica de estar sempre no vermelho, em vez da gente pensar em como a gente vai fazer para sair desse ciclo infinito de buraco financeiro, a gente vai lá, compra mais um curso que possa ajudar a gente a sair desse buraco, que muitas vezes é vendido como uma solução fácil e rápida para a nossa situação. Ou a gente vai lá com o buraco emocional que está dentro de nós e a gente se enche de comida, ou vai lá e compra uma roupa caríssima para suprir essa falta que está lá dentro, depois nem usa essa roupa nunca mais. Ou entra ali no site, enche aquele carrinho de coisas que talvez amanhã nem lembre que comprou. Quando esse objeto chegar na sua casa, você já nem lembrava que tinha comprado, porque foi só uma compra momentânea com o estado emocional que você estava naquele momento. E eu não estou falando isso para julgar, para te criticar, para falar que você está errada. Estou falando isso porque eu fui essa pessoa e hoje eu gostaria muito que você trouxesse a consciência que isso acontece muitas vezes com você. O fato é que depois que a gente compra esse objeto, a gente tem aquela dopamina barata que toma conta do nosso ser, a gente tem uma alegria momentânea. Mas quando as horas passarem, isso tudo se torna mais um peso, mais uma dívida que a gente precisa agora apagar esse fogo e achar uma solução para conseguir pagá-la. O dinheiro só fica onde tem raiz de amor. Onde tem uma raiz de culpa, de medo, de raiva, ele vai embora. E é por isso que muitas vezes, então, você não consegue segurar o dinheiro. Você tem medo, se você tiver dinheiro, se você ficar rica, você vai ser uma pessoa arrogante. Você tem medo da rejeição que pode vir junto com o ganho do dinheiro. Você acha que as pessoas vão te rejeitar, vão falar mal de você. Por isso que o dinheiro não é bem-vindo na sua vida. Aqui tem uma das chaves mais incríveis que eu descobri nessa minha jornada com o dinheiro. O medo de não pertencer à nossa família de origem. Se eu te perguntar se você quer ser rica, se você quer ser próspera, obviamente
você vai falar que sim. E até me chamaria de maluca se eu perguntasse isso para você. Mas acontece que inconscientemente, muitas vezes, a gente não consegue fazer essa dinâmica, ir para o dinheiro, ir para o mais, porque a gente tem medo de não pertencer à nossa família de origem. Isso mesmo, que entre outros medos de ser rejeitada, de ser arrogante, da nossa família não nos aceitar. E aí você pode pensar que isso é bobagem, mas se você parar para refletir nisso, isso pode estar acontecendo com você. Eu falo isso porque muitas vezes, inconscientemente, era isso que eu pensava. Se eu não acompanhasse a minha família no progresso financeiro, eu não ia ser aceita por eles, eu não ia mais pertencer àquela família. E isso, de a gente achar que não vai mais pertencer a essa família, se dá devido a todas as crenças que temos em relação ao dinheiro e até mesmo frases que foram faladas ao longo da nossa vida pela nossa família de origem. Frases como: os ricos são arrogantes, fulano agora que tem dinheiro não se dá mais com a família, aquela pessoa agora tem dinheiro e fica se achando o máximo. Então tudo isso construiu na nossa mente crenças e é a partir disso que inconscientemente a gente age. Então você pode achar que isso não tem nada a ver com você, mas se você parar para pensar sobre os seus medos em relação ao dinheiro, você vai ver que você faz movimentos para que esse dinheiro não fique na sua vida. E o medo de não pertencer à sua família de origem, eu creio, é uma das crenças maiores que nós temos dentro do nosso ser. Se você é assim como eu, uma pessoa que adora momentos em família, que gosta muito de estar com a família, talvez essa crença pode estar interferindo na maneira como você vai reagir ao seu dinheiro. Outra curiosidade muito interessante aqui é a questão de que ao longo da vida nós aprendemos muito sobre dar e receber. Muito é pregado que dar é muito mais valioso do que receber. Só que quando fazemos essa dinâmica de dar, a gente joga para o universo essa informação de que não somos merecedores, de que receber não é tão importante. E isso a gente vê nas pequenas coisas. Quando alguém te oferece para pagar um café para você e você de prontidão já diz, não precisa. E às vezes não é porque você não gostaria que a pessoa pagasse. É justamente uma crença de não merecimento, aonde você acha que está sempre atrapalhando a outra pessoa, aonde acha que a pessoa não tem a obrigação de te dar um café. Então, essa questão do não merecimento é uma das coisas que também nos impedem de alcançar o nosso teto financeiro. Porque toda vez que a gente pensa em só dar e não pensa em receber, a gente limita as opções do universo, porque tudo são bênçãos. Quando você não precisa pagar o seu café, você está recebendo uma bênção financeira. Quando você recebe um presente de alguém, você está recebendo uma bênção financeira na sua vida. Mas quando você impede que o universo te dê essas bênçãos, você está limitando as formas que ele vai trazer o dinheiro para a sua vida. Sobre a questão de dar, eu tinha essa crença muito latente na minha vida também. Sempre fui muito ensinada na questão de que dar era muito importante. Até mesmo nos estudos que influenciam o dinheiro, a gente aprende a doação. A gente aprende que doar também faz parte da dinâmica do dinheiro. Mas veja bem que tudo isso precisa ver a maneira que você está dando. Porque até mesmo a maneira que você dá pode estar sendo errada. O sentimento que está gerando dentro de você pode ser que impeça o dinheiro de circular. Eu era uma pessoa muito escassa na minha mente. Sempre tive muita escassez em relação às minhas atitudes com o dinheiro. Se eu comprava alguma coisa para mim, eu já achava que eu tinha que me desfazer de algo que era meu. Então, se você também é assim, comprei um sapato novo, já acha que tem que dar tudo o resto que você tem, ou ganhei alguma coisa de alguém e já acha que tem que sair dando algo, também tá errado, porque também tá num sentimento de que você não merece. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crenças e com a nossa dinâmica em relação ao dinheiro, porque você também merece ganhar presentes, você também merece ter coisas dentro da sua casa bonita. Então, nem tudo que você ganha, você precisa se desfazer de algo. Às vezes você ganhou e tá tudo bem receber. O que importa realmente é o seu sentimento em relação a isso. Outra coisa que eu fazia, que acho muito pertinente falar, que eu tô falando sobre as minhas dinâmicas do dinheiro para que você possa se identificar.
Quando eu comecei esse processo de ver meus pontos negativos em relação ao dinheiro, eu fazia alguns combinados comigo que era, por exemplo, essa semana não vou gastar nada, então eu me planejava no domingo, fazia as compras da semana, para não ter que fazer compras durante a semana, e assim eu fazia. Naquela semana eu não podia gastar. A gente vem dessa dinâmica de que precisa estar sempre gastando, de que a gente precisa suprir alguma coisa emocional com compras. E até mesmo aqui, gente, eu falo compras e até mesmo comida. Um determinado tempo da minha vida, que eu fazia esses combinados de não gastar por uma semana, eu notei que eu fazia esse movimento de comida. Não estava gastando com um móvel novo, com uma roupa nova, então estava tudo certo. Só que aí eu comecei a notar que eu ia no mercado todos os dias. Ou eu comprava alguma coisa para casa, ou eu comprava alguma comida, ou comprava algum lanche. Então, eu estava fazendo o dinheiro sair da mesma maneira. Entende? Não é sobre o quanto você gasta, é sobre a dinâmica que você tem naquele momento com o seu dinheiro. Então, ir lá gastar era para suprir alguma necessidade, alguma falta emocional que eu tinha dentro de mim. Então, a gente precisa identificar o que a gente está sentindo e de que maneira a gente está gastando o nosso dinheiro. Não é sobre o gastar, é sobre o sentimento relacionado e o porquê você está gastando. Então você tem que se observar. Se possível, você anota por uns dias o que você está sentindo, como você está interagindo com o seu dinheiro. Faça uma análise das suas finanças, veja o que de fato você está gastando, porque quando você coloca numa planilha, você tem clareza do que você está fazendo. Se aquilo que você está gastando é supérfluo ou é necessário. Você precisa ter esse olhar para as suas finanças, aonde está indo o meu dinheiro. O gasto excessivo, ele fala sobre a necessidade de uma gratificação imediata, onde você faz uma tentativa de compensar algo, compensar uma emoção, compensar um estresse no trabalho, compensar uma briga que você teve com alguém. Muitas vezes o seu gasto é mais emocional do que necessário na sua vida. Então comece aos poucos, não queira mudar do dia para a noite, não ache que mês que vem você vai ter R$1.000 sobrando, R$3.000 sobrando do seu dinheiro, não. Até porque a dinâmica do dinheiro diz que precisamos honrar com os nossos débitos. Então a gente vai começar um passo por vez. Então faça primeiro esse momento de conscientização de aonde você está gastando. Monte uma planilha financeira, veja onde estão os excessos, o que você pode melhorar, o que você pode parar de gastar. Então, em primeiro momento, o que eu, Juliana, fiz, não estou falando que é para você fazer, mas o que eu fiz foi trazer para a realidade aquilo que eu estava gastando, que foi montar uma planilha financeira. Aí eu tive muita clareza de aonde estava indo o meu dinheiro, com o que eu estava gastando. Em segundo momento, eu quebrei os meus cartões de crédito para que eu conseguisse dar uma organizada, pagar as dívidas que eu tinha e fazer esse dinheiro começar a ficar na minha vida. Então também, o que eu gastava em cartão de crédito era absurdo e geralmente era coisas por impulso. E aí nesse momento que eu quebrei os cartões de crédito, eu tirei também de todas as plataformas onde meu cartão estava cadastrado, porque a grande maioria tu entra ali, faz um clique e já a compra é aprovada. Então também fiz esse movimento, quebrei os cartões de crédito, tirei o cartão de todas as plataformas que eu gastava, que eu consegui observar que a maioria das compras era por impulso, na emoção do momento, querendo tratar alguma coisa que não era com o saldo financeiro para ser tratada. Então fui resolvendo isso aos poucos. Depois eu fiz essa dinâmica de ficar alguns dias sem gastar para observar quais eram os meus movimentos emocionais em relação ao dinheiro. Então eu ficava às vezes uma semana, dava uma pausa para ver como eu me comportava, depois fazia de novo. Então tudo isso é para que a gente consiga observar as nossas dinâmicas, observar as nossas emoções e observar as nossas crenças em relação a cada situação. Outra coisa que precisamos urgentemente fazer é tratar as nossas crenças, identificar quais elas são, reconhecer que elas existem e fazer movimentos contrários para que a gente consiga instalar uma nova crença. Para reconhecer as nossas crenças, nada melhor do que um bom e velho papel. Então, vamos anotar. Vamos anotar tudo aquilo que a gente pensa sobre o dinheiro, tudo aquilo que a gente ouviu sobre dinheiro, como eu falei anteriormente. Geralmente os nossos pais falavam muito sobre os ricos ser maus,
sobre as pessoas que têm dinheiro ser arrogante, sobre as pessoas que têm dinheiro se achar melhor que os outros. Então, tudo isso são crenças que estão instaladas dentro de nós e a gente precisa transformar elas em crenças positivas, aonde ser rico é uma coisa boa. Então, a gente vai colocar todas essas crenças numa polaridade contrária. Então anote, reconheça e faça um movimento contrário. Faça uma anotação de crenças positivas, onde você pode usar o processo de afirmações para conseguir instalar novas crenças na sua mente. Se for o caso e achar necessário para a sua vida, fique um tempo sem cartão de crédito, até que você consiga identificar essas crenças, até que você consiga saber administrar um pouco melhor o seu dinheiro. E uma coisa que hoje em dia eu faço é, antes de fechar qualquer compra, eu deixo sempre para amanhã. Eu encho o carrinho hoje, mas eu só posso finalizar a compra amanhã. Por quê? Para ver se isso realmente é necessário. E hoje também eu faço listas de prioridade. Quais as coisas eu preciso comprar nos próximos meses. Então eu já tenho uma lista de coisas que eu preciso adquirir nos próximos meses. Quando eu vou montar o meu carrinho, eu já tenho a minha lista de importâncias para esse momento da minha vida. Até porque quando aparece uma promoção muito boa, você já tem um pouco de clareza daquilo que você realmente precisa. Então é para isso que as listas facilitam a sua vida. Se apareceu hoje uma promoção muito boa, você já sabe que você quer aquele utensílio. Então não é uma coisa que você está comprando por impulso. É uma coisa que já está no seu planejamento para os próximos meses. Eu trouxe aqui um modelo financeiro que está no livro Os Segredos da Mente Milionária. Então você pega o seu papel, sua caneta ou depois retorna aqui no vídeo, já anota aí qual é o minuto e depois volta aqui no vídeo e anota com calma se isso te interessar. A fórmula que ele dá de dica no livro, que você deve dividir o seu dinheiro em 6 caixinhas. E aí a gente vai começar então, com 50% do seu dinheiro vai para suas necessidades básicas, 10% vai para sua conta da liberdade financeira, outros 10% vai para sua instrução financeira, 10% você vai usar para sua diversão, para você gastar todo esse 10% para se divertir, para entender que o dinheiro também traz alegria. 10% você vai guardar para suas despesas de longo prazo. Isso é uma despesa lá no longo prazo, caso você necessite. E 10% você vai usar para doação. Então, resumindo, hoje falamos sobre a importância das dinâmicas do dinheiro, como que por vezes a gente não consegue guardar o nosso dinheiro, não consegue ter uma boa relação com ele. Trouxe aqui algumas situações reais que podem acontecer na sua vida e que você também pode estar passando por isso. Mas o mais importante é que tudo isso a gente pode reprogramar, a gente pode aprender a reinstalar um novo sistema na nossa vida. Para finalizar, eu trouxe aqui uma dica sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, de como você pode fazer a divisão dos seus ganhos. E as minhas dicas finais para você é: estude as suas emoções, entenda aquilo que você sente em relação ao dinheiro, anote tudo, porque tudo é importante. Anote suas crenças, a emoção relacionada naquele momento que você está gastando, a emoção relacionada quando falta dinheiro. Então, tudo isso é muito importante para você rastrear aonde você está errando. Reprograme as suas crenças, faça esse movimento de reconhecimento, mas também um movimento de instalar novas crenças no seu sistema. Se for preciso, até que você reorganize a sua vida financeira, faça renda extra, quebre os seus cartões de crédito, faça movimentos que realmente consigam te levar ao seu objetivo financeiro. Pague tudo aquilo que você deve, porque o dinheiro também traz essa energia. Enquanto você não quita aquilo que você deve, você está dizendo que o outro também não importa. Não é assim que o universo funciona. Então, tudo aquilo que você deve, mesmo que você não consiga pagar de uma vez só, vai lá e acerte com a pessoa aquilo que você pode pagar naquele momento. Eu tenho certeza que para ela mais importante é você pagar do que você ficar com esse débito pro resto da vida. Uma das coisas mais importantes em relação ao dinheiro é primeiro você e depois você salva o mundo. É óbvio que você tem que sim fazer um movimento de doação, porque também a doação está na energia do universo. Mas se você não conseguir suprir as suas necessidades, você ainda está emanando um sentimento de que você não merece mais. E ao momento que você não merece mais, você não merece mais dinheiro, você não merece mais amor, você não merece mais nada.
Então, se sentir merecedora também é um dos princípios para que o dinheiro venha para sua vida. O seu mundo exterior é apenas um reflexo do que está acontecendo lá dentro. Então, primeiro você olha para suas emoções, para suas crenças, e o reflexo vai vir em ganhos financeiros. E aqui fica 3 dicas de livros que você pode se aperfeiçoar na questão financeira. Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia e Domine esse Jogo, de Tony Robbins. Todos eles estão na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em se aperfeiçoar nessas dinâmicas entre crenças e dinheiro. Gente, prazer enorme ter cada um de vocês aqui. Eu espero que esse vídeo ajude vocês nas suas dinâmicas com o dinheiro, porque esse foi os processos que eu fiz e que tem dado certo na minha vida. Outro momento, eu gostaria de vir aqui falar sobre quando a gente chega num teto financeiro, onde a gente precisa expandir a nossa mente para que a gente consiga receber mais ganhos, porque isso também é uma crença que carregamos. Então, em breve, eu volto aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como expandir o nosso teto financeiro. Vamos mudar as nossas crenças para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos financeiros. Dinheiro também é uma energia de vida. O dinheiro só fica onde tem raiz de amor. Onde tem culpa, raiva e medo, ele vai embora.